Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa segunda edição aqui do Plantão Glorioso, nossa edição de pré-jogo para falar dessa partida de logo mais às 21h30, Botafogo e Palmeiras pela Libertadores da América. Esse confronto, e certamente é o confronto mais esperado dessa fase da Libertadores, é o mais comentado, é o que todo mundo está aguardando. Duas equipes que vêm jogando em alto nível no futebol brasileiro, vêm atuando em alto nível, já tem todo o seu histórico de confrontos ali, pegando fogo, até extracampo também, mas a gente precisa valorizar muito dentro de campo o que vem sendo Botafogo e Palmeiras nesse momento. E claro, a gente vai falar aqui sobre a provável escalação, como deve vir esse time do Arthur Jorge, vamos falar sobre o nosso adversário, tudo isso eu conto pra vocês, claro, depois da vinheta. Vamos lá, já chega deixando aquele like, dá aquela moral aqui pra gente no canal Gigante Glorioso. Ó, daqui a pouquinho esse vídeo só, aquele pré-jogo pra gente acompanhar aqui aquela provável escalação, debater um pouquinho sobre o time que vai a campo, sobre como deve montar esse time do Botafogo, o Arthur Jorge, quem são os prováveis titulares, enfim. Porque logo depois da partida tem live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso. Eu e Guilherme Cardoso voltaremos aqui para falar sobre os acontecidos dessa partida e, óbvio, a gente espera que com vitória do Botafogo. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos falar de Botafogo e Palmeiras, essa partida de logo mais, que daqui a pouquinho a gente está partindo lá para o estádio Newton Santos. E a gente tem aqui a relação, a provável escalação para esse jogo. Deixa eu colocar aqui na tela que facilita para a gente dar aquela olhada. Bom, quem acompanhou a live aqui no Gigante Glorioso junto com o Renato Rodrigues da ESPN, né? Eu, Guilherme e Renato, participamos daquela live aqui, batemos aquele papo e aí tivemos uma provável escalação aqui, né? Uma provável escalação inicial, até com a ajuda aqui do Renato, da visão dele como analista, a gente teve mais ou menos essa ideia de time aqui. Eu acho que daquele time eu só alterei aqui o Marçal, o Cuiabano pelo Marçal. A única alteração que eu fiz aqui, e aí a gente vai falar sobre isso, né? Então ficou John, Alexander Barbosa e Bastos, Matheus Ponte e Marçal na lateral esquerda. Eu acho que o Marçal, esses jogos que é mais experiência, o Marçal cresce bastante nesses jogos, então eu prefiro começar com o Marçal, até para uma segurança defensiva maior também. A gente vai explicar um pouquinho quando falar do nosso adversário, quando falar do Palmeiras. Meio campo com o Gregory, Marlon Freitas e aí o Thiago Almada fazendo essa meiuca, né, um pouco mais centralizado. Na esquerda o Savarino, e a gente tem ainda a opção aí do Matheus Martins para entrar. Na frente o Tiquinho Soares ou o Igor Jesus, que é a dúvida maior ali do Arthur Jorge. Eu coloco o Tiquinho Soares aqui tendo condições de jogo. Tiquinho Soares seria a minha escolha para começar essa partida. E claro, na direita, Luiz Henrique, que vem sendo o nosso nome, o nome mais importante do Botafogo nessas últimas partidas. Aliás, não o mais importante, mas talvez o nosso maior destaque dos últimos jogos tem sido o crescimento do futebol do Luiz Henrique. Numa partida gigantesca como essa, é muito importante ter um jogador no nível que está jogando o Luiz Henrique participando desse jogo. Claro, é o titular absoluto do Botafogo. E aí, como as alternativas, a gente tem aqui ainda o Oscar Romero no banco, o Cuiabano, pelo fato de eu ter colocado o Marçal como titular. A gente tem aqui ainda o Carlos Alberto, o Matheus Martins já falei, né? Tem aí o Tietê também, que é uma alternativa. Enfim, por que a gente começaria com essa partida, que essa é a provável escalação? No GE também tá bem parecido com isso. Eu acho que no GE a única troca que também é o Cuiabano, e no lugar do Tiquinho Soares eles colocaram o Igor Jesus, né? Até pelas últimas partidas, vencendo o Igor Jesus, o GE colocou também o Igor Jesus. Mas Tiquinho Soares, na minha opinião, não porque eu estou com a camisa do Tiquinho Soares, obviamente, mas não é por isso. É porque o jogador do nível do Tiquinho Soares, estando 100%, vem sendo preparado justamente para esse jogo contra o Palmeiras. Então, se vem sendo preparado para o jogo contra o Palmeiras, hoje, estando 100%, é Tiquinho Soares que começa esse jogo. E aí a gente joga numa espécie aí de 4-3-3, né? O 4-3-3, podendo variar até para um 4-4-2 no decorrer da partida. A gente tendo o Marlon Freitas com o Gregory aqui. Um Thiago Almada um pouco mais centralizado, né? Usando um Savarino pelo lado esquerdo e o Luiz Henrique aqui na direita. Savarino e Thiago Almada que por diversas vezes conseguem fazer essa troca de posição, né? A gente consegue puxar um Thiago Almada se infiltrando um pouco pelo lado esquerdo, trazendo um Savarino até ajudando o Luiz Henrique aqui no lado direito. Enfim, os dois jogadores têm uma mobilidade muito interessante, conseguem transformar essa formação do Botafogo em algo bem ofensivo, em algo bem dinâmico também. Um Botafogo que defensivamente, por muitas vezes, libera um pouco o seu lateral para fazer essa trinca aqui. Várias vezes você vai ver o Botafogo atuando dessa forma, utilizando o Marçal aqui um pouco mais recuado, subindo o Matheus Ponte para auxiliar aqui o Luiz Henrique. Na verdade, a gente fazia isso muito com o Damian Soares, e quando é o inverso, às vezes com o Cuiabano, a gente tem isso aqui. Quando é no caso do Cuiabano, a gente libera um pouco mais o Cuiabano,
fecha aqui o trio do Barbosa, Matheus Ponte e Bastos, né? Os três fechando essa dinâmica aqui para deixar um pouco mais livre o lateral esquerdo. Acho que hoje pode funcionar dessa forma aqui, com o Marçal um pouco mais fixo do lado esquerdo e dando um pouco mais de liberdade para o Matheus Ponte fazer essas subidas, auxiliando aqui o Luiz Henrique. E aí a gente começa a enxergar o provável time do Palmeiras, o provável time titular do Palmeiras, né? Que vem aí com o Everton, Gustavo Gomes, Murilo, Vitor Reis, jovem da base do Palmeiras também, bom jogador. O Marcos Rocha atuando ali com uma espécie de ala direito, né? E o Caio Paulista fazendo isso do lado esquerdo, né? Com o meio campo com Aníbal Moreno, Rafael Veiga e o Zé Rafael, um forte meio campo do Palmeiras, né? E na frente, Rony e Flaco Lopes. E aí a gente tem um Palmeiras aparentemente bem resguardado, com duas situações que eu quero comentar aqui com vocês, que são as subidas do Caio Paulista e do Marcos Rocha. São jogadores que, quando o Palmeiras tem a bola, costumam liberar um pouco mais esses jogadores para essas subidas e auxiliar o Rony e o Flaco Lopes. Bola na área direto. Palmeiras é campeão em fazer isso. Qualquer espaço que você der para o time do Palmeiras, eles lançam bola na área. Isso aí a gente está cansado de ver, não é novidade para ninguém. Então, Caio Paulista e Marcos Rocha são esses jogadores que auxiliam o meio-campo do Palmeiras nessas subidas, claro, utilizando mais os corredores ali, no caso do Marcos Rocha e do Caio Paulista, né? Um meio-campo muito denso, esse meio-campo do Palmeiras, que aí a gente pensando do nosso lado, a gente tendo um Thiago Almada, que é um jogador muito criativo, que pode tentar essas jogadas mais centralizadas, vai puxar mais a marcação do Palmeiras, e aí é onde o Botafogo consegue os espaços para utilizar os seus corredores. Aí a gente volta lá para nossa tela, que é utilizar os corredores junto com a velocidade do Luiz Henrique, principalmente, e também das chegadas do Savarino. A gente sabe que isso já deu resultado e pode nos auxiliar muito nessa dinâmica. A gente pode utilizar essas características, principalmente do Thiago Almada, que é uma posição que a gente não tinha, ou utilizava pouco, essa jogada mais centralizada, e é um tipo de jogador que chama a marcação. Você chamando a marcação nas jogadas criativas do Thiago Almada, você abre espaço nos corredores para a gente poder infiltrar um Luiz Henrique e um Savarino. Eu acho que pode ser um dos grandes trunfos do Botafogo nesse jogo de logo mais às 21h30 no estádio Newton Santos. Eu quero saber a escalação que vocês pensam, a provável escalação que vocês pensam para essa partida de logo mais. Como é que vocês pensam esse Botafogo que vai enfrentar o Palmeiras? Deixa nos comentários, eu quero dar uma lida, a gente gosta de dar uma lida, até para a gente debater depois na nossa live pós-jogo, ver como a visão de vocês desse jogo. Essa aqui é a visão do canal Gigante Glorioso, que daqui a pouquinho a gente está partindo lá pro estádio Newton Santos, beleza? Deixa o placar também, provável placar, e a ideia de vocês para esse jogo de logo mais. E claro, antes da partida vai ter a exibição do mosaico lá, que agora vai ser um mosaico em dupla face, né? A galera do movimento Ninguém Ama Como a Gente vai estar lançando esse mosaico antes da partida para, claro, dar aquela aquecida. Os jogadores que entram empolgados. A gente cansa de falar isso aqui, cara. Isso afeta o jogador, com certeza. O cara que entra, vê aquela festa maravilhosa lá, ele entra com outro espírito, ele entra com outra vontade. Então, vamos chegar juntos, vamos participar dessa festa maravilhosa. E tem recado da galera do movimento Ninguém Ama Como a Gente, ensinando aí para quem vai pro estádio como vai rolar essa dinâmica do mosaico em dupla face. Fica com o vídeo da galera aí, mas não esquece que depois tem live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso. Forte abraço a todos vocês, saudações alvinegras. Fui, valeu! Fala, gente, vim explicar aqui um pouquinho pra vocês como é que vão funcionar as orientações pro primeiro mosaico dupla face. Organizadores estarão espalhados pela arquibancada, ajudando vocês a entender como é que funciona o mosaico dupla face. Mas, no geral, ele é o quê? No primeiro momento, o mosaico 1 forma um desenho e o mosaico 2 vai formar um desenho diferente. Não tem mistério, mas a gente precisa que vocês fiquem atentos às orientações. O mosaico 1 vai acontecer como sempre acontece em todos os mosaicos. Na hora que os jogadores entrarem em campo, você deve levantar a sua placa com dizer mosaico 1 virado para o campo. Essa parte é o que a gente já faz e já faz muito bem. Mas atenção na oeste inferior. Dela vai aparecer duas faixas grandes escrito mosaico 2 agora. Esse é o momento que você deve virar a sua placa com dizer mosaico 2 virado para o campo e assim a gente vai formar esse segundo desenho. Não tem mistério, é só ficar atento às orientações, passar essas informações adiante para a gente garantir que esse mosaico vai ser bem executado. A gente conta com a sagacidade dessa torcida para fazer novamente dar certo. E botafoguenses, o mosaico ocorrerá na leste inferior e na leste superior do estádio Newton Santos. Nesses mesmos setores haverão panfletos contendo as mesmas informações que tem aqui nesse vídeo. Então, se ao seu redor tiver alguém com dúvida, vai lá e informe seu amigo botafoguense e replique essa informação.
Toda e qualquer ação que nós fazemos na arquibancada só dá certo pela coletividade e pela sagacidade da nossa torcida. Então a gente conta muito com a atenção de vocês para fazer mais uma festa dar certo. A festa fazemos todos, sempre pelo Botafogo. A nossa vitória começa na arquibancada.